Olá, abençoados, graça e paz. Mais uma vez passando aqui na hora do almoço, nesse canal Haroldo Lira CE, através do YouTube, através desse canal. Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião da Igreja de Cristo. Falar aqui uns 10 minutos, continuar lendo o livro de Romanos, o primeiro livro do Novo Testamento, da nova aliança, do ministério do Espírito, do Cristo ressuscitado, do Cristo espiritual. Graça e paz a todos. Então, amados, ontem nós terminamos aqui Romanos 1:16 e 17, falando aqui do poder de Deus e da justiça de Deus, que é o Evangelho, e que o justo vive por fé. E foi explicado que o teu pastor, ele não ensina os filhos de Deus a viver por fé, e sim pela doutrina dos homens, e com isso te fazendo você viver separado de Deus. Então, olha, eu vou continuar lendo aqui Romanos 1:18, Paulo pregando aos romanos, e ele aqui está falando da depravação e da idolatria dos homens, ainda no tempo de Paulo, ainda no tempo, na geração dele, de Paulo, o tempo em que eles lá estavam vivendo, que já está com quase 2000 anos. Então, olha, Paulo fala aqui em Romanos 1:18, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e a perversão dos homens que detêm a verdade pela a injustiça de Deus. Paulo aqui pregando aos romanos, Paulo aqui, ele está no início, está ainda no início, ele está pregando a revelação do Cristo ressuscitado, dizendo que para eles, que a partir da graça, a partir do Cristo ressuscitado, toda a antiga aliança não tem mais nenhum valor espiritual, e que se deve viver somente por fé naquilo que Deus já fez. E Paulo está explicando aqui que a ira de Deus, ela se revela do céu contra a impiedade dos homens, já na época do Paulo, porque deter é esconder, que é o que o teu pastor faz. Lira, o que é deter? Deter é você deixar de pregar, abençoado, o Evangelho. Todo e qualquer sistema doutrinal que tem placa, que tem igreja, que tem denominação, eles não pregam o Evangelho, que é de Romanos a Hebreus, e que com isso a ira de Deus está sobre vocês, porque o teu pastor, ele detém, ele esconde, ele não prega a nova aliança, abençoado, com o intuito só de te roubar, de te enganar. Então, Paulo diz assim, olha, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade. Então, deter a verdade é esconder o Evangelho. E com isso, o que acontece? Você é injusto com Deus. Você é injusto com Deus, e a ira de Deus está sobre os homens. 19, olha, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Então, Paulo está explicando aqui para os romanos, e eu estou explicando para vocês, religiosos, que Deus,
que Deus ele é manifesto em nós, porque ele se manifestou. Deus ele se manifestou desde de sua manifestação como Deus de Israel. Espírito, como Deus, como Jesus de Nazaré, como Filho, o próprio Deus. E na nova aliança, como Espírito para sempre, abençoado. Isso foi o manifesto de Deus. E que todo e qualquer ser humano que se diz ser um eleito de Deus, Deus é manifesto entre nós. Então, ele diz aqui no 20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Então, Deus, ele se manifestou ao homem, desde o princípio do mundo, quando aquele espírito pairava sobre o vazio das águas, e fora aquele espírito não existia mais nada, e que ele criou, ele se manifestou, e ele criou todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por meio dele, por meio daquele espírito que pairava sobre o vazio das águas. E que a sua obra foi feita em 7 dias. E que o que tem através dos profetas e o que tem através da lei foi manifesto das obras de Deus, da qual ele fez em 7 dias, abençoado. Entende? Então, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Olha, tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, todos os homens, eles são indesculpáveis, porque eles pegaram a verdade de Deus e transformaram em mentira, e deteram a verdade de Deus pela injustiça, com o intuito somente de te roubar, abençoado, de te assaltar, de criar a bancada dos evangélicos, de te manter escravo, para que você sirva a homens e não sirva a Deus. Então, ele diz aqui no 21, porquanto, tendo o conhecimento de Deus, eles têm o conhecimento de Deus, abençoado, mas não o glorificam como Deus. Deus não é glorificado nas igrejas, abençoado. Deus não é glorificado nesse sistema religioso, nenhum deles. O que é engrandecido, o que é visto como Deus são os homens. Entende, abençoado? Esse homem é uma bênção. Entende, abençoado? E você vive por obra das doutrinas do homem. Porque nada que se faz nessas igrejas aí existe na Bíblia, abençoado. E quando existe, é passado e nunca foi para os brasileiros. Nunca foi para os gentios. Ou seja, é engano, é feitiçaria, é macumba, abençoado. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhes deram graça, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. E qual é o raciocínio do pastor? É te botar contra Deus, abençoado. É te botar contra Deus. Qual é o raciocínio dele? É chamar Deus de mentiroso. Dizer que Deus não cumpriu a lei, dizer que Deus não abrogou a primeira aliança, dizer que o corpo de Cristo é um pedaço de pão. Tudo isso aí é uma mentira, um engano, abençoado. Que o corpo de Cristo és tu, abençoado, a igreja. Tornaram nulo em seu próprio raciocínio, olha, obscurecendo-lhes o coração insensato.
Esse coração aqui não é o que pulsa sangue. Isso daqui se refere ao entendimento. O teu entendimento se tornou insensato. Ou seja, não está nem aí para nada, só quer saber de din-din, abençoado. Te roubar, participar do teu salário. E você não consegue ver isso. Romanos 1:22. Inculcando por sábios, olha aí. Doutor Cícero. Não sabe de nada, inocente, nem para tu. Olha, inculcando-se por sábio, tornaram-se loucos, dizendo que tem pecado, chamando Deus de mentiroso, chamando Deus de advogado, dizendo que o homem da mão furada está passando pelo nosso meio. Se o homem da mão furada só foi para os judeus e que só foi a cruz e que se acabou, a partir da cruz acabou. Esse se tornando sábio, se tornaram loucos, abençoado. Dizendo que o corpo de Cristo é um pedaço de pão mofado da padaria. Entendeu, abençoado? Pegando a Páscoa e transformando na macumba da Santa Ceia. Ou seja, inculcando por sábio, tornaram-se loucos. 23. Louco por dinheiro, viu, bebê? É louco por din-din. Esses cães, esses cãólogos, esses satanás, esses diabos, esses demônios, que não é o deles, tá? Não é o deles. 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível. O que é Lira, o Deus incorruptível? É o Deus sem pecado, é o Deus sem corrupção, abençoado. É o Deus santo, incorruptível. Inculcando-se por sábio, tornaram-se loucos. Olha, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível. Você sabe o que é isso? O Deus, ele é incorruptível, ele é santo. O que os evangélicos fizeram? Eles pegaram o Deus incorruptível e tornaram a sua glória em homem, em semelhança de imagem de homem corruptível. Ou seja, trocaram Deus pelo homem corrupto, pelo teu pastor, abençoado, pelo teu bispo, pela cachorra da bispa, abençoado, que agora tem uma cachorra chamada bispa. Os pitbull, os vira-lata, e agora inventaram as cachorras chamadas de bispa. Então, olha, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Olha, Romanos 1:24. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Quando você vê, Quando você vê um homem desonrando o seu corpo entre si, ou seja, homem com homem, isso foi Deus que entregou eles a essa imundícia. Sabe por quê? Olha, por isso Deus entregou, por isso o quê? Porque mudaram a glória de Deus, porque adora mais a criatura do que o Criador. E que essa vontade do homem de se relacionar com o homem, Deus entregou ele a isso. Entende, abençoado? Que o teu pastor diz que é o diabo, que é o satanás, que é o demônio. E vai fazer o quê? Uma campanha para roubar. Para roubar. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. 25. Pois eles, os homens, todos os homens que estão aí, esses cães aí que se dizem quase Deus, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira.
Esses cães pegaram o devorador, que é um gafanhoto, transformaram no diabo para te roubar. Eles pegaram o dízimo que era da lei de Moisés, que não é mais, e transformaram em dinheiro e pregam para vocês para te assaltar, e mudaram o dízimo que era alimento somente para uma tribo de Israel. Malaquias 1:1, sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Vocês não são de Israel, abençoado. E vocês dizem que a gente não sabe de nada. E uma sentença que foi para Israel e que não é mais, vocês são roubados, assaltados, chamados de ladrão, e vocês ainda dizem, esse homem é uma bênção. Vão criar vergonha, vão começar a adorar a Deus somente em espírito e em verdade, abençoado. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador, abençoado. Vocês dizem, né, que é a gente que está falando contra vocês. Nós só estamos lendo, abençoado. Só estamos lendo. Esse teu cão aí, ele pegou o diabo da Bíblia, que é o acusador, né? Que é o traidor, que foi quem? Judas. E eles transformaram nesse diabo para te ameaçar, para te amedrontar, para te fazer medo, abençoado, para te roubar. Eles pegaram o Satanás, que da Bíblia é opositor, do qual Deus chamou Pedro de Satanás, porque ele estava contra o que já tinha de acontecer. E esse teu demônio aí, esse teu Satanás, esse teu opositor, pegou esse Satanás e transformou no Satanás espiritual, para te ameaçar, para te roubar. E ele pegou o demônio, que demônio é daimon. Demônio é um estado de espírito, é uma alteração de espírito, abençoado. Para os judeus, era um endemoniado, era todo aquele que estava doente. E esse cão transformou nesse demônio aí que você morre de medo. Então, abençoado, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Olha, lá em João 10:10, lá diz, o ladrão, que são esses cães chamados pastor, lá diz, o ladrão veio somente para matar, roubar e destruir. E esse teu desgraçado aí, sabe o que ele lê? Em Romanos 10:10, ele diz que é o diabo. Ele diz que João 10:10, eles dizem que é o diabo. Lá não tem diabo, infeliz. Lá tem ladrão, que são vocês. O ladrão veio somente para roubar, para matar e para destruir, que são vocês, infeliz. Então vocês pegaram a verdade de Deus e transformaram em mentira, seus infelizes. Para vocês se tornarem milionários, para vocês se tornarem ricos. Vão trabalhar, seus infelizes. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Falando com vocês, religiosos. Vocês não adoram a Deus, vocês não servem a Deus. Você serve o teu pastor, o teu apóstolo, o teu bispo e a tua cachorra chamada bispa. E a tua igreja. Vocês não adoram a Deus, abençoado. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura. A criatura é esse teu cão aí, que te rouba. Em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então, 19 minutos, eu vou parar aqui, vou dar continuidade, até vocês se mancarem, ou continuar deixando de comer ovo e dando dinheiro pro teu pastor, abençoado. Te pedindo aí que você se inscreva aí no canal, se você desejar, compartilha esse vídeo,
para que alguns adoradores de homem deixem de adorar a homem e que venham adorar a Deus somente em espírito e em verdade. Graça e paz.